Eu acredito que você já ouviu, presenciou em algum culto alguém determinar, ou em meio à oração dizer: eu determino a cura, eu determino o milagre, eu determino a libertação, ou algo desse tipo. Eu não quero ofender quem fala isso ou quem ora dessa maneira determinando, mas eu fico muito curioso quanto a isso, a essa prática. Dizer eu determino isso, eu determino aquilo, realmente faz acontecer? Dizer eu determino realmente é ter fé? Ou fé é isso, é determinar? Fé é determinar algo e Deus assim tem que fazer? Será mesmo que isso é fé? Eu não vejo essa determinação, ou aliás, perdão, esse determinismo. Eu não vejo em nenhum momento alguém orando, determinando a Deus o que ele tem que fazer. Eu não vejo isso na Escritura, não consigo encontrar no Antigo Testamento, não consigo encontrar no Novo Testamento nenhum episódio em que alguém ouse determinar. Alguém dizendo eu determino isso e aquilo, sem antes consultar a Deus para poder falar. Então, se você acredita que determinando as coisas vão acontecer, então faz sentido quando você diz eu determino a cura, porque você acredita realmente que vai acontecer. A minha pergunta é se realmente acontece. Porque se acontece, vá ao enfermo e diga eu determino a sua cura. E veja se ele será curado. Se você vai para alguém que está preso em algum vício, diga eu determino a sua libertação. E veja se ele será liberto. Você vai ver que não é assim que funciona. Você vai ver que falar eu determino não muda nada. Eu vejo pessoas quando querem ou quando queriam ser atendidos por Deus, passando por aflições, passando por momentos difíceis, elas não determinavam, pelo contrário, elas eram muito humildes. Chegavam com simplicidade e humildade diante de Deus, diante de Jesus, reconhecendo que estavam diante do Filho de Deus. E que diante de Jesus Cristo nós não podemos determinar nada, somente pedir, clamar mesmo alguma coisa. Eu vejo que um leproso chegou perto dele e disse: se o Senhor quiser, me torna limpo. E Jesus disse: eu quero. Então é assim que nós devemos fazer. Se você precisa de algo, uma solução, ou mesmo uma porta aberta, de repente você está desempregado, alguma aflição está sobre tua vida, ao invés de ficar determinando, eu aconselho você a orar com humildade, pedindo a Deus que tenha misericórdia de você. Senhor, se o Senhor quiser, abre uma porta de emprego. Se o Senhor quiser, me cure. Só que quando você fala se o Senhor quiser, alguém interpreta dizendo que isso é falta de fé. Não, não é falta de fé, é humildade. É reconhecendo que Deus faz o que Ele quiser, não o que você ou eu queremos. Deus não é obrigado a fazer a nossa vontade, Ele faz a vontade dEle porque Ele quer. Então, ao invés de ficar determinando e dizendo que determinar é ter fé, fé eu vejo que é dizer seja feita a sua vontade. Em nenhum momento Jesus, orando ou quando nos ensina como orar, Ele diz eu determino isso ou aquilo. Pelo contrário, Ele diz seja feita a sua vontade. Então não é a nossa vontade que vai ser feita, não são os nossos planos que devem ser cumpridos, mas sempre os planos e a vontade de Deus. Faça um teste você mesmo hoje. Diga eu determino sobre alguma coisa da tua vida e veja se acontece. Agora, seja humilde e fale: Senhor, faz a sua vontade. Se o Senhor quer me curar, me cure. Se o Senhor não quer, amém. Porque nem sempre a vontade de Deus é que você seja curado. Pode ter certeza disso. Mas a vontade dele é que todos sejam salvos. Essa é a vontade dele. Então, seja mais humilde. Não me entenda mal. Se você faz isso, tudo bem. É a sua forma. Você tem todo o direito de acreditar e eu tenho todo o direito de não acreditar. Então, ore com sabedoria, pedindo a Deus, clamando, não determinando, rogando a Ele, se curvando a Ele,
diante do rei que ele é, não tornando você mesmo um rei, determinando algo, porque você e eu não podemos determinar. Apenas pedir àquele que determina e as coisas acontecem. Deus abençoe você em Cristo Jesus.